dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando em algumas sementes de esperança para 2024. O que nós podemos fazer para abrirmos um novo ciclo de esperança em nosso ano de 2024? Para abrirmos um novo ciclo, precisamos fechar um. E para isso nós precisamos então tomar alguns posicionamentos, trazer alguns princípios para nós estarmos meditando e semeando eles em nosso novo ano e velando com as nossas orações. Então, essas decisões, esses posicionamentos. Hoje eu quero falar sobre uma outra semente, não resista aos processos. Não pule fases. Muitas pessoas não têm sido frutíferas em suas vidas porque elas não resistem aos processos e elas pulam as fases. Nós precisamos aprender a florescer nos processos. Salmos 16, versículo 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Se você escolher seguir o processo e o tempo de Deus para que Ele crie raízes em você, creio que seja possível não apenas você ser um sobrevivente, mas ser um vencedor. Com isso eu quero dizer que crescer em sabedoria, no conhecimento de Deus, no caráter, na fé, na resistência aos dias maus, na força quando estamos fracos. Crescer, amados, nem sempre é confortável. Muitas pessoas são imaturas emocionalmente, independente da sua idade cronológica, porque elas não resistem aos processos, elas abandonam os processos, e isso não é recompensador. A única maneira de nós crescermos e florescermos nos processos de Deus na nossa vida é não pular as fases. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que floresceu e ele cresceu em todas as circunstâncias. Todos nós sabemos que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. É um dos nossos versículos favoritos. Nós vemos isso escrito em adesivos, em marca-páginas e tatuagens, mas frequentemente nós esquecemos dos dois versículos anteriores, o 11 e o 12, que dizem assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, pois eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Quando nós colocamos tudo posso naquele que me fortalece, em contexto, vemos que Paulo estava dizendo o seguinte: tive fases na vida onde eu não possuía nada, em outras que eu tive tudo. Desenvolvi a habilidade de ser bem sucedido nas duas faces, aprendendo a acessar a recurso que nunca muda, independente da fase, pois a força do Senhor é que nos fortalece nos tempos de fraqueza. Da mesma forma, quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos Davi. Davi fala de vários tipos de situações, de celebrações, às coisas mais aterrorizantes que aconteceram. Ele lutou contra as impossibilidades, ele lutou com a sua alma contra o medo, contra a tristeza,
contra as decepções, contra traições, contra a raiva, contra o luto. Porém, todas as vezes, estas lutas o levaram à fonte de sua força, que era Deus. E sempre que Davi acessava essa força, tanto no campo, em casa, numa caverna ou num castelo, ela levava ele direto à vitória. Então, para que possamos viver essas situações e nelas nós vamos passar e nós podemos encontrar Deus, e Deus será a nossa força. Assim como foi com Paulo, como foi com Davi, é conosco também. Nós só precisamos aprender a olhar e olhar e continuar olhando para o alto, como vimos ontem, mesmo diante das distrações do inimigo. Normalmente essas distrações tentarão nos fazer querer estar no processo muitas vezes de outra pessoa. Resistir às lições que Deus está tentando nos ensinar através das circunstâncias que estamos vivendo. Acelerar o processo ou até mesmo nos fazer queimar etapas. Cair em uma dessas ciladas nos privará de receber a força sobrenatural necessária para vencermos o processo e sermos bem-sucedidos. Muitas vezes, por causa de não olharmos para as coisas do ponto de vista de Deus, isso nos impede de receber e encontrar a força em Deus e crescermos independente da fase em que estamos ou da circunstância que estamos vivendo. Então, nós precisamos aprender a sermos fiéis a Deus, não pulando as fases, não deixando com que as circunstâncias façam que nós tiremos os nossos olhos daquilo que Deus tem para nós e aquilo que Ele tem para nos ensinar no meio dessas circunstâncias. Nós temos muitas coisas que nós precisamos aprender para que possamos prosperar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqueles que não passam pelos processos, aqueles que pulam fases, eles se sentem atrasados, decepcionados e muitas vezes estão vivendo fases e processos de outras pessoas, porque não confiam que Deus os levará ao seu destino, ao seu tempo. Então, nossa meditação, nosso desafio é que você não pule os processos, não pule as fases. Muitas vezes nem sabemos que estamos pulando fases no processo de Deus, porque justificamos isso para nós mesmos. Achamos que temos uma boa razão para colocar as etapas em uma ordem que faça sentido para nós. Muitas vezes as coisas que Deus faz na nossa vida não fazem total sentido. Eu penso que nós precisamos, então, aprender a olhar para o Senhor e entendermos que precisamos aprender a entregar os nossos planos e deixar Deus determinar a ordem do processo que nos levará realmente a sermos bem-sucedidos naquilo que Deus tem para nós. A única forma de florescermos no processo e sermos enraizados em Cristo, nos seus planos, nos seus propósitos e no destino que Ele tem para nós, é aprendermos a entregar nossos planos e deixarmos Deus determinar a ordem e o processo para que nós cheguemos lá. Amados, o que nós precisamos é fazer isso. Então, respire fundo e ore. Muitas vezes vamos entrar em cavernas, como entrou Davi, para ser confrontado, para encontrar ali com o Senhor,
Muitas vezes é nesse momento que nós podemos ouvir a Deus e entrar num processo de obediência, para que Ele possa então, pelo seu Espírito, arrancar as ervas daninhas, para que nós possamos então florescer. Respire fundo e ore assim: Senhor, obrigado pelo processo no qual o Senhor tem me colocado. O Senhor está me fazendo crescer e me ensinando. Obrigado por me esconder nessa caverna de dificuldade. Obrigado por me proteger a mim e a todos à minha volta. Eu creio, Pai, que terá fundamento certo, se mesmo nesses momentos de dificuldades eu puder carregar dentro de mim as promessas que o Senhor tem para mim na sua palavra. Obrigado por desenvolver as minhas raízes e criar em mim a força necessária para sustentar aquilo que o Senhor irá trazer sobre a minha vida. Ajuda-me a perseverar nos processos e a não pular as fases. Me ensina, rocha minha, fortaleza minha e meu libertador. Ó meu Deus, tu que és o meu rochedo, em quem eu confio. Me ajude a confiar que o Senhor sabe qual o processo e aonde Ele vai dar. Que eu encontre força em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã com mais uma semente de esperança para o ano de 2024. Até lá!